afetar a nossa vida, dentro de casa, na maneira de comer, de se alimentar, de se vestir, de trabalhar, né? De nos relacionarmos. Então esse é o propósito da palavra de Deus. Ensinar o leitor dessa palavra a viver melhor. Né? E uma vez que ele vive assim, aí ele pode transmitir, pode ensinar pelo seu testemunho, né? Pelo seu exemplo a outros. Eu posso dar só um recadinho, claro, pessoal? Pastor, fique à vontade. Quero falar para você, meu querido amigo, que de repente é um líder de uma igreja menor, quem sabe que essa igreja aqui do NASP, e está acostumado a ir pregar levando a Bíblia, os livros de Ellen White, levando o manual da igreja, e ali no púlpito acha que é o juiz a julgar os atos da igreja, porque está escrito assim, porque está escrito assado. Sabe, meu querido amigo, essa não é a melhor forma. É verdade. A melhor forma não é mostrar o conhecimento que você tem. A melhor forma é praticar o conhecimento e compartilhar com as pessoas das bênçãos que Deus tem registrado na sua palavra. É verdade. Então não use o púlpito da sua igreja para mostrar que você sabe, ou mesmo para acusar as pessoas. Nós temos que acusar o pecado e não os pecadores. Nós precisamos ensinar, compartilhar o que estamos aprendendo, mais do que querer demonstrar que sabemos, quando a nossa vida mostra que a prática não é real em nós. E como é que você vai compartilhar uma coisa que não serve nem para você? Então, pense nisso. Esses dias, pastor Dornelles, eu conversava com um aluno ali no Centro White, que é onde eu trabalho, aqui no NASP, né? No Centro de Pesquisas Ellen White, e eu, na sua fala, eu me lembrei de algo, eu disse para ele, olha, a gente precisa hoje parar de acreditar que precisa saber tudo, quando na verdade a Bíblia vem nos mostrar exatamente o contrário. Tem coisas que Deus não quer que eu aprenda porque ela não foi revelada. Então eu estudo, eu faço o meu melhor, mas há coisas que a resposta só virá na eternidade, há coisas que Deus não achou prudente revelar a nós, né? Então achei interessante essa sua fala, né? A gente sabe, às vezes, bem mais do que precisa para ser feliz e abençoar o outro. Mas, pastor Dornelles, agora entrando nas perguntas aqui do tema de quinta, talvez, e já usando uma frase que o senhor também falou disso, o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Essa frase diz. Nós não temos um exemplo maior do que o servo apresentado aqui, que já ficou claro para nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Os servos de Isaías 49, de 1 a 12, ele claramente é a pessoa de Cristo. Minha pergunta para o senhor se o servo aqui é o próprio Messias, por que Deus o chama de Israel, lá em 49:3, e no capítulo 49, versos 4 e 7, um novo elemento é apresentado. Que elemento é esse? Muito bem. Sim, pastor Júnior, então veja que no capítulo 41, a gente tem a fala de Deus a Israel, né? Perfeito. Olha, 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, a quem elegi, descendente de Abraão, e tomei desde as extremidades da terra. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja, por que Deus estaria falando isso para Israel? Se Israel, né, fosse o servo aqui do 49, que diz assim, o Senhor me chamou desde meu nascimento. Ora, se Deus está dizendo, eu te escolhi, eu não te rejeitei, né, eu te salvei, eu fiz isto, né, porque Israel está inseguro da sua eleição por parte de Deus. Porque no contexto do cativeiro, as pessoas sentiram isto, né? Deus nos abandonou, Ele não nos ama, não está conosco. Se esteve, não está mais, né? Então Deus fala para dar segurança a eles, de que Ele os escolheu. É um reforço. Agora, no 49, a linguagem é diferente, né? Porque o capítulo começa assim, ouvi terras do mar, vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Então aqui agora tem um personagem, e aí o profeta escreve colocando a palavra na boca do personagem, né? E o personagem está dizendo que o Senhor o escolheu. Então, Israel está duvidando que é escolhido de Deus. Esse que fala aqui, portanto, não é Israel, que sabe que Deus o escolheu. E aí o verso 3 diz, bem claro, é verdade. tu és o meu servo, és Israel, por isso e por quem eu hei de ser glorificado. Veja, então, enquanto Israel está em idolatria, o povo de Israel, este servo aqui, que é Israel também, glorifica a Deus. Então, são duas entidades diferentes, né? Porém chamados do mesmo nome. Porque, então, esse servo, né,
que fará tudo que apraz a Deus, será glorificado, né? Deus será glorificado nele. O verso 5 diz, para que torne a trazer Jacó e para remir Israel. Veja, agora Israel vai remir Israel. Então, este Israel aqui é outro, né? O servo, colocado aqui, esse servo que glorifica a Deus, que sabe que foi escolhido, né? Que está seguro da sua eleição, da sua missão, esse que cumpre tudo que apraz a Deus, né? E que vai remir Israel, é alguém que também luta com Deus, por isso é chamado de Israel. Então é interessante que aqui ele diz, tu és meu servo, és Israel. Ele não diz, é o próprio povo de Israel, né? Perfeito. Ele diz, és Israel. Aí vem o conceito de Israel, né? Como Jacó. Jacó é Jacó, mas ele se torna Israel, ou seja, ele assume, né, um perfil, uma identidade a partir de uma experiência que ele tem. Ele é aquele que luta com Deus e prevalece. Perfeito. Veja, amiga, que a Bíblia não está dizendo que Jacó luta contra Deus e prevalece, mas que ele luta com Deus e com Deus prevalece, né? Contra o pecado, contra os opositores, né? Contra as tentações, né? E aí o Messias, né, Jesus, está claramente colocado aqui, porque a gente pode se lembrar, por exemplo, do Getsemane, né, em que ele luta, né, ferrenhamente com Deus e prevalece, né? É um momento difícil, duro. Ele luta com Deus ao longo do seu ministério, mas especialmente no jardim do Getsemane, né? É verdade. Em que a angústia está sobre o coração dele, mas ele permanece, né? Então a experiência de Jacó no Val do Jaboque, né, ilustra muito bem a experiência de Cristo no Getsemane. São duas lutas, duas batalhas, né, em que o servo de Deus luta com Deus e por causa de Deus permanece. E daí não resta dúvida da identidade do Messias no capítulo 49, né, porque diz assim, que os reis vão reconhecê-lo, né, 49 verso 7, os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão. Ou seja,